Depois, outro elemento que traz, que a BPMN 2.0 nos traz também, é a message, certo? Ela representa uma informação trafegando fora do meu processo, trafegando para fora ou para dentro do meu processo. Ela é representada através desse ícone de envelope, que não significa um e-mail, certo? Pode significar um e-mail, pode significar uma troca de informações através de dados como EDI ou algum outro formato, como uma chamada de um web service, né? As messages podem representar coisas diferentes. E esse envelopinho, então, embora lembre a questão de mensagem no formato de e-mail, não necessariamente é um e-mail, ok? Então, ela tem esse ícone de envelope e ela significa qual é o conjunto de dados que está trafegando entre um processo e outro, ou entre duas entidades. O terceiro seria o Data Object, o terceiro elemento de dados seria o Data Store, que ele representa uma fonte de dados externa. Então, se eu quero representar ali um sistema legado, onde o meu processo vai buscar dados, ou vai atualizar dados, vai fazer um input de dados, eu posso utilizar o Data Object para representar isso, ok? Vocês podem, só para lembrar, pessoal, quem chegou um pouquinho atrasado também, vocês podem mandar em dúvidas a qualquer momento, o Diego está acompanhando as questões, vocês podem mandar através da ferramenta, e a gente vai ter no final da apresentação um momento de perguntas e respostas, ok? Bom, também os eventos tem novidades na parte de eventos, né? No BPMN 2.0 ele traz o Parallel Multiple. Então no BPMN 1.2 nós tínhamos já esse elemento, que era o Start Event Multiple, esta trigger, né, multiple, que ela tinha a semântica de que aquele evento aguardava uma série de eventos diferentes. Poderia ser a chegada de uma mensagem, poderia ser um determinado prazo encerrado, poderia ser o recebimento de um sinal vindo de um outro processo, certo? E o primeiro desses que chegasse faria o disparo dessa trigger. O Parallel Multiple, ele é um elemento novo que é incorporado às triggers, que ele representa, na verdade, que o evento, esse trigger vai ser disparada quando todos os sinais esperados, todos os eventos esperados por ele sejam recebidos, independente da ordem, mas que todos eles cheguem para que então o meu processo siga adiante. Tá bom? Depois, uma outra contribuição bastante significativa do BPMN 2.0, eu acho que, na verdade, na minha opinião, é a mais significativa, são os Event Subprocess, que é um mecanismo de manipulação de eventos em paralelo à execução do meu processo principal ou de um subprocesso. Então, eu tenho, junto com o meu processo principal, e enquanto ele está executando, eu tenho esse outro subprocesso que está escutando paralelamente que algum evento aconteça. E aí, se esse evento acontecer, esse meu processo, esse meu subprocesso baseado em evento é disparado. Então, um processo principal pode possuir muitos eventos subprocesses, aguardando eventos diferentes, certo? E ele também possui alguns tipos específicos de eventos de início. Então, essas são as formas gráficas de se representar um evento subprocess. Ele pode ser representado numa versão fechada ou na versão expandida, né, collapsed or expanded, e em ambos os casos ela é representada por essa linha pontilhada. Como esse evento subprocess, ele pode ser executado a qualquer momento, né, enquanto eu tenho meu processo principal aqui sendo executado, a qualquer momento dele, se o evento que eu aguardo no meu event subprocess acontecer, ele vai executar paralelamente. É por isso que ele, apesar de ser um subprocess, ele não tem sequence flows, não tem conexões de entrada nem de saída dele, ele vai executar paralelamente. Bom, então, diferentemente de um subprocesso normal, que a gente já conhecia, o event subprocess ele precisa obrigatoriamente da definição de qual trigger vai disparar o evento, certo? E esses eventos de início de um event subprocess, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser interrupting, quando a ocorrência daquele evento vai interromper a execução do meu processo principal, ou non-interrupting, que é quando o meu processo principal vai continuar executando e, paralelamente a ele, o meu evento subprocess vai iniciar e vai ter a sua execução. Okay? Aqui a gente tem uma lista das triggers de eventos de início para eventos subprocess,
certo? Eu posso ter triggers baseadas em message, em timer, escalation, que é um elemento novo, error, conditional, signal, multiple e parallel multiple, que também é novo, certo? E o compensation. E quando eu tenho o elemento com a borda lisa, ele significa que aquele evento ele interromperá a execução do meu processo principal. E o non-interrupting, ele tem a bordinha tracejada, indicando que se o evento for executado, ele não vai interromper o nosso processo principal. Bom, também tem algumas modificações relacionadas aos intermediate events. Então, em BPMN 1.2, nós tínhamos lá classificados, né, os eventos intermediários, eles poderiam ser, aqui o meu mouse, poderiam ser throw, que é quando ele dispara aquela trigger, né, dispara uma mensagem, dispara um sinal. Poderia ser catch, no meio do meu processo, ou seja, ele fica aguardando o recebimento daquela trigger, e ele poderia ser anexado à borda do processo, certo? Então, eu poderia ter a borda do processo, digo, a borda de um subprocesso ou de uma atividade. Então, eu tinha uma atividade e eu tinha anexado à borda um evento indicando que, durante a execução daquela atividade, se aquele evento acontecesse, o meu processo seguiria o fluxo desenhado a partir daquele evento, certo? Então, agora a gente tem uma separação da questão dos eventos do boundary, né, ou de borda, que são os interrupting e os non-interrupting. Os non-interrupting, eles também têm a linha tracejada, né, como os eventos de boundary interrupting, só que ele difere pelo comportamento. Qual é o comportamento? Então, o boundary interrupting, ele vai interromper a atividade que estava sendo executada e que tem aquele evento na borda. Aquela atividade deixa de existir, ela é cancelada, e o fluxo segue a partir daquele evento. Com o boundary non interrupting, essa atividade ela não é interrompida, ela continua sendo ativa, e o meu processo vai criar um fluxo paralelo que vai começar a partir daquele evento. Então aqui eu tenho claro, antes de mostrar um exemplinho para vocês, também lembrando, a gente tem junto também com o BPMN 2.0, duas triggers novas. Uma é a escalation, que ela é criada especificamente para subprocesses e para boundary events, e o parallel multiple, né? O escalation, ele é muito semelhante ao error, com a diferença de que ele não tem uma conotação de erro. Ele tem o comportamento semelhante, se a gente for ler o que é esperado da execução, certo? Se acontecer um erro, eu saio por aqui. Então, o escalation ele vai funcionar mais como uma exceção de negócio a ser tratada. Mas o comportamento ele é bem semelhante ao do error. O parallel multiple, então, igual como eu comentei quando nós falávamos sobre os eventos de início, o parallel multiple ele é uma variação do evento de multiple, na qual ele vai aguardar que todos os eventos previstos naquele multiple cheguem para, então, o meu processo seguir adiante. Bom, então aqui eu tenho um exemplo de Boundary Intermediate Event. Esse é um processo como nós mapeávamos no BPMN 1.2, porque nós não tínhamos o non-interrupting, certo? Então, isso significava o quê? Que meu processo começava, vinha para essa atividade de avaliar requisição, e aí eu tinha um timer associado, poderia até colocar aqui, não coloquei, depois de 3 dias úteis, o meu fluxo, se não fosse nem aprovado e nem reprovada a minha requisição, o meu fluxo cancelaria essa atividade aqui, ela deixaria de existir, e o fluxo passaria então a vir para cá, eu poderia mandar um aviso de atraso e depois seguiria com o meu fluxo. Então, se eu queria ter no meu processo que a atividade de avaliar requisição continuasse disponível para a pessoa realizar aquela atividade e que ela não fosse finalizada por causa do timer, mas que mesmo depois do prazo, eu só mandaria um aviso para o chefe dela, por exemplo, esse é um caso típico, né? Mandaria um aviso para o chefe dela, teu funcionário está atrasado, né? Eu tinha que fazer isso, eu tinha que modelar o envio de atraso e depois fazer o meu processo voltar para avaliar a requisição, porque senão eu perdia o controle de aprovação sobre a requisição, certo? Como no caso do non-interrupting, esse cenário ele pode ser representado como está aqui na direita. Então, eu tenho a atividade de avaliar a requisição, eu tenho um timer agora non-interrupting na borda dessa atividade, que significa o quê? Que depois que atingir esse prazo,
o meu fluxo vai manter essa atividade de avaliar requisição aberta e ele vai criar um fluxo adicional saindo por aqui que vai mandar o aviso de atraso, e aí este fluxo adicional, no caso desse modelo que eu estou mostrando para vocês, ele encerraria aqui. Como esse é um end event normal, ele não é um cancellation, certo? Não é um terminate, perdão. Então, essas atividades aqui, elas continuam ativas e o meu fluxo vai poder seguir normalmente. Okay? Então, esse seria o comportamento do non-interrupting. Bom, esses são os elementos, então, relacionados com o processo de negócio que foram adicionados pela BPMN 2.0. E depois eu comentei com vocês, né, nós temos alguns outros processos que foram adicionados na notação BPMN 2.0, que é o de colaboração. Um deles é o colaboração e conversação. Na verdade, eu não consegui identificar na especificação se eles tratam isso como dois diferentes ou como o mesmo. Eu vejo mais como duas visões diferentes sobre o mesmo diagrama. Então, o diagrama de colaboração, ele nada mais é do que o nosso processo se mostrando, né, a troca de mensagens com as pools dos outros elementos envolvidos, certo? Então, aqui a gente tem o fabricante, consumidor, fornecedor e leiloeiro, e a troca de mensagens entre eles. Esse é o diagrama de colaboração. E o diagrama de conversação, ele é esse diagrama de troca de mensagens convertido nesses elementos que ele chama de conversação, que possibilita uma visão mais limpa sobre a cooperação entre esses processos, entre esses participantes, ok? Bom, para apoiar o processo de conversação, então surgiram mais alguns elementos que a gente não tinha em BPMN 1.2. Um deles é a conversation, que é esse hexágono, certo? Que representa um conjunto de mensagens trocadas entre os participantes, e o conversation link, que é essa conexão com uma linha dupla que é utilizada para conectar os participantes a um elemento de conversation. Depois, o elemento de conversation ele tem alguns outros detalhes, outros detalhes de especificação que definem ele como um subconversation, call conversation, que são alguns aspectos bem específicos desse diagrama. E o outro diagrama, que é o diagrama de coreografia, ele tem um propósito de demonstrar a sequência da troca de mensagens e é especialmente útil em processos B2B. Então, aqui eu tenho uma mistura de fluxograma e eu tenho aquilo que a gente teria num diagrama normal. Por exemplo, eu tenho aqui o comprador, era uma das pools, o fabricante era outra das pools. Entre eles existe uma troca de mensagens, que é a requisição, que é essa mensagem que sai do comprador e vai para o fabricante. E esta coreografia aqui de troca de mensagens, ela se chama requisição de compra, certo? E aí aqui nesse diagrama eu tenho uma visibilidade, então, sobre as mensagens que são enviadas e recebidas, quem manda a mensagem para quem, qual é a ordem que elas são enviadas, qual é a ordem que elas são recebidas, ok? E um elemento, então, que foi criado para apoiar esse diagrama de coreografia é o Choreography Task. Então, o diagrama de coreografia, ele utiliza outros elementos da notação de processos, como pools, sequence flow e message flow, ok? E aí, este comportamento que a gente vê à esquerda, que poderia ser um comportamento de um processo normal de orquestração, né? A gente tem aqui a troca de mensagens de início e de retorno, nessa troca de mensagens entre os participantes A e B. Isso pode ser sintetizado, então, através dessa combinação de elementos aqui, que é o que eles chamam de elemento do tipo Choreography Task. Ok? Então, esses são os aspectos de modificação em relação à notação de BPMN 2.0 e os diagramas que vieram. Ok?